longe, poderia repetir hoje uma porção de ideias, mas eu me friei nisto, falei, vou para outra. A dor é uma sensação muito desagradável que os seres humanos experimentam na sua interioridade. E ela acontece com todos os seres humanos, sem exceção em alguma medida, trazendo muitos desconfortos neste tempo presente e quando ainda habitamos este mundo maldito de Deus. E a dor no coração é parte tão presente em nossa existência, que ela é capaz de conviver com o riso. Escuta esta aqui. Provérbios 14, 13, só escutem. Diz assim: até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Há muitas pessoas que vivem rindo, o Brasil é especialista nisso, pessoas que riem de tudo. O riso é muito comum nos homens, por mais infelizes que eles sejam. Até no riso o coração tem dor. Não há nenhum problema em rir. Mesmo os homens mais ímpios são capazes de rir das mais variadas situações da vida. Vocês vão me entender aqui. As pessoas riem muito da situação dos outros. As pessoas riem da desgraça dos outros. As pessoas fazem troça da situação embaraçosa em que outras pessoas enfrentam. Rir é uma afetividade divertida. As pessoas se reúnem para rir e se esbaldam nas gargalhadas. Mas esse tipo de riso não tem nenhuma ligação verdadeira com o contentamento do coração. As festas e as bebedeiras não podem eliminar as realidades dolorosas de uma vida disfuncional. Não podem ver realizadas as expectativas que possuem. Não podem eliminar a certeza da morte e nem podem remover a grande realidade de uma condenação interminável. O riso não é capaz de fazer os homens se esquecerem da própria dor e de seus problemas. E quando o riso acaba, todas as sensações desagradáveis desaparecem. Além disso, as pessoas riem do próprio inferno, eu já vi isto. As pessoas fazem troça com o inferno. Riem-se das piadas, dos desenhos animados, dos comediantes, da bebedeira e de outras coisas. Em muitos casos, o riso é usado para cobrir vazio interior e para enganar pessoas que ouvem as gargalhadas. No entanto, os homens estão cheios de tristeza e solidão e frivolidade. Entretanto, o riso não é certo de que os que riem estejam numa situação confortável da vida. Em muitos casos, o riso é para esconder as dores sombrias do coração. Mas o riso não consegue façanha de fazer a dor se afastar do coração. O riso não significa que o coração humano está cheio de alegria. O texto fala, e o fim da alegria é a tristeza. Acabou a farra, acabou a festa, acabou a gargalhada, acaba tudo. O que o pregador chama de alegria deve ser entendido como as sensações que o riso traz. A alegria nesse texto aqui de Provérbios 14 é sinônimo de festa. Quando esta acaba, as alegrias se vão e todas as tristezas voltam a se manifestar. O riso é apenas um paliativo que aparece por um pouco e logo depois a alegria se vai. O autor de Eclesiastes faz algumas observações importantes que nos ajudam a entender o que a alegria significa. Eu chamo vocês para ler
Eclesiastes 7, que é o mesmo autor de Provérbios. Eclesiastes 7. Eu vou ler aqui alguma coisa que parece muito estranho para nós, mas é verdade. Escuta lá. Eclesiastes 7, 2 a 5. Melhor é ir para casa onde tem velório do que ir à casa onde há banquete, pois na primeira se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Salomão é extremamente sábio pelas experiências que ele teve na vida. Primeira verdade desse texto: não podemos nos esquecer de que na conta dos ímpios o banquete é sinônimo de alegria. O verso 2 do texto diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Por que a melhor coisa não é ir à casa onde há banquete? Porque no banquete há risadas, há piadas, há brincadeiras, e essa alegria é festa, não a alegria que procede de uma ação divina no coração. Quando os homens têm a sua alegria baseada nos banquetes festivos, o que eles experimentam é passageiro e a alegria deles é externa. Quando a festa acaba, a alegria também. No final da história, estar na casa do luto significa ponderar sobre a brevidade da vida. Diante da morte, na casa do luto, os homens meditam mais sobre o tempo proveitoso, que deve ser qualitativo e quantitativo. Na casa do luto, damos mais valor à vida do que às risadas que acontecem na festa. Não importa o que os incrédulos pensam, eles são infelizes. O ímpio não tem paz, o ímpio não tem alegria, diz a Escritura, e o riso deles é para esconder tristezas que possuem na alma. É só dar uma olhada nas pessoas que mais frequentam as festas no mundo. Se você for o lugar da festa no mundo, você vai para Hollywood, onde as pessoas frequentam mais festas proporcionalmente do que outros lugares do mundo. E eles são as pessoas mais famosas do mundo, muitas delas as mais ricas, e no entanto a maior parte delas são infelizes nos seus casamentos. O divórcio acontece muito frequentemente nesse lugar. Suicídio, bebedeira, drogas e outros sintomas disfuncionais. Eles são vazios, são miseráveis. A Escritura os chama de ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão de trevas para sempre. Viver na casa do luto é muito melhor do que viver nas festas deles. Isso aqui é palavra de Deus, não é minha. E a experiência, na verdade, no fundo, comprova isto. Segunda verdade, não podemos nos esquecer da verdade de que a mágoa é melhor do que o riso. Olha o verso 3, alguém leia aí. Por quê? O riso das celebrações festivas não muda o nosso comportamento. Mas as tristezas que experimentamos fazem o nosso coração se sentir melhor, porque elas nos fazem ponderar no sentido real da vida. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, traduz a palavra thumos, como mágoa.
E a nossa versão tem esta herança de tradução, mágoa. Mas thumos é uma palavra grega que significa e é melhor traduzida como ira, como raiva, para expressar um sentimento de desprezo pela festa esvaziada de verdadeira alegria. O riso é a externalização hipócrita de um coração cheio de dor. No entanto, o verso 3 bate de frente contra o pensamento dos mundanos. Melhor é a mágoa ou melhor a ira do que o riso. Nas pessoas comuns da vida, nas pessoas naturais sem Cristo Jesus, há o pensamento de que o riso na festa é muito melhor do que a ira. Eles preferem a diversão ao invés de frequentar os velórios ou a casa do luto. E, diferentemente, a Escritura ensina que a casa do luto é preferível, acredite se quiser. A segunda parte do verso diz que porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eu não sei explicar racionalmente isto, mas é verdade. Em outras palavras, há mais proveito numa manifestação de thumos, de ira, do que numa manifestação de riso. A casa do luto traz muito mais proveito do que a casa do riso. Nós cristãos, quando vamos num lugar de luto, nós saímos confortados. Nós não saímos melhores do que quando estamos nos divertindo sem saber qual a razão maior da nossa alegria. Terceira coisa, não podemos nos esquecer da verdade de que os sábios são contrastados com os insensatos. Verso 4, alguém leia. Isto, eu vou ler um pouquinho mais alto. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Nesse verso o pregador faz contraste entre os sábios e os insensatos. Os primeiros frequentam a casa do luto porque sabem que ali existe proveito, pois na hora do luto os homens ponderam sobre a brevidade e sobre a importância da vida. Opostamente, na casa da alegria, frequentam a casa de banquetes, esses não conhecem a fonte da verdadeira alegria e se alegram com muitas coisas que não são produto de um estado de alma contente por alguma coisa que Deus tenha feito dentro delas. E eles se alegram com futilidades que aparecem numa festa. Eles gostam da alegria que dura enquanto a comida e a bebida são oferecidas, depois as experiências hilariantes se vão. Quarta coisa, não podemos nos esquecer da verdade de que é mais prudente estar na casa do luto do que na casa da alegria. Verso 5. Esse verso 5 indica quem são os sábios e quem são os insensatos. Os primeiros vão para a casa do luto, que é um lugar de tristeza, mas de preciosa reflexão, de preciosa ponderação a respeito de como devemos viver até que sejamos colhidos pela morte. Quem frequenta a casa do luto é cheio de sabedoria, ao passo que quem frequenta a casa da alegria é insensato. A insensatez deles está no fato deles ignorarem a real situação da vida, vivendo a entoar canções. E eles cantam, porque diz a sabedoria popular, quem canta, está errado. Se você canta, é porque alguma coisa aconteceu dentro de você. A música não espanta os males seus.
Se espantasse, você ficaria cantando o dia inteiro. E as músicas e as cantorias não espantam os males. Quem espanta os males é aquele que nos concede a alegria. Esse sim espanta os males. E então a gente canta porque está alegre, não para se tornar alegre. Na casa do luto, as pessoas meditam sobre a brevidade da vida, como eu lhes disse, sobre a inutilidade de muitas coisas que fazemos na vida. Na verdade, na casa do luto, os homens chegam a conclusões sábias que não encontram na casa da festa. De tudo o que se tem ouvido, disse esse mesmo escritor, em Eclesiastes 12, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Na casa da alegria, ninguém pondera da maneira que o sábio pregador ponderou. Ele viveu muito tempo na casa da alegria. Salomão foi um homem de festa. Salomão teve muitas experiências de festa, de vestimenta bela, de luxo, e ele aprendeu. Por isso ele escreveu estas coisas. Entendeu que a casa do luto é mais salutar que a casa da alegria. E nesta presente geração é muito grande a indústria do entretenimento. O entretenimento em si mesmo não é mau, mas muitos se servem do entretenimento para esconder as suas tristezas. Ao menos enquanto estão num parque de diversões com os filhos, eles riem das experiências forçadas que os fazem rir. Os parques de diversão são uma tentativa de substituir a tristeza interior por uma alegria externa que acaba quando a diversão termina. Eu já fui a muitos parques de diversões, é uma delícia, mas não arranca a tristeza do seu coração. Assim, em nossa geração, os grandes parques de diversão cobram uma quantia exorbitante para divertir as pessoas. E muitos gastam, aqui no Brasil, muitos gastam o que não possuem para divertirem-se com suas famílias. Diversão, às vezes, ridículas, que não operam nada positivo em famílias. Saem dos parques e começam uma vida normal de infelicidade familiar. São pessoas esvaziadas da verdadeira alegria que procede de um coração satisfeito com Deus. O salmista nos ensina sobre a verdadeira alegria que tem a sua fonte genuína em Deus, um prazer que dura para sempre. Olha o que a Escritura diz, isso é o salmista. No Salmo 16 diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Olha aqui. Na tua presença há plenitude de alegria. E à tua direita, na tua destra, há delícias que não acabam mais. Há delícias perpetuamente. Se você quer frequentar a casa da alegria, você tem que ir à casa certa. Esta casa é estar ao lado de Deus, onde há plenitude de Deus e as alegrias não têm fim. Não seja frequente a casa da alegria dos homens, mas frequente a casa de onde a verdadeira alegria procede. Enquanto você não desfruta da plena alegria da sua redenção, pondere sobre estar junto dos que sofrem. Enquanto você não tem a alegria de Deus, vá para um outro lugar, onde você vai ponderar mais sobre o significado da sua vida. Porque ali você aprende as coisas reais e aprende a discernir a vantagem do sofrimento com os outros do que a alegria passageira. Frequente a casa do luto ao invés da casa da festança, enquanto você não descobre a alegria de Deus. Segunda grande verdade no texto que eu vou ler agora, a dor do coração ou no coração acontece quando a esperança é adiada.
Olha Provérbios 13, 12, o que diz, preste atenção. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Esta passagem mostra que o coração é adoecido, é indicação de enfermidades que se instalam tanto no corpo como na interioridade humana, em decorrência da falsa esperança ou da esperança ser adiada, em virtude do prolongamento aflitivo da vida. A ideia de adoecimento do coração é intensa e bem capturada numa outra versão, chamada Nova Versão Transformadora. Diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente. Enquanto você não vislumbra alguma coisa boa no horizonte, você se adoece. Se tem tristeza sem conta. E o sábio deve perceber que um temperamento excessivamente melancólico precisa de ajuda, e eu conheço pessoas melancólicas em algum sentido, eu possuo algum tipo de melancolia, mas nós temos que consultar as pessoas que possuem sabedoria, pessoas que possuem palavras de esperança, que promanam das promessas de Deus. O ser humano é integral. Se o seu coração estiver abatido, todo o seu ser, a integridade do seu ser sofre as consequências. Da mesma forma, tomar a palavra de Deus é como a árvore de vida. É o mesmo que encontrar a chave para uma vida mais realizada, completa, melhor. Mas agora eu vou pegar um texto do Novo Testamento para falar da dor do coração. Escuta lá. Leiam comigo Romanos 9. Romanos 9, 1 a 3. Paulo fala assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Verso 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, a dor no coração deveria acontecer se nós pensássemos na incredulidade dos nossos conterrâneos. Os capítulos 9 a 11 de Romanos tratam de 3 fases do relacionamento de Israel com Deus. No capítulo 9 fala a respeito de Israel no passado, rebelde. E a grande maioria das gerações de israelitas não fez parte do número daqueles a quem Deus elegeu para a salvação. O capítulo 10 fala a respeito de Israel no tempo presente em que Paulo escrevia. Os conterrâneos de Paulo nunca aceitaram a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, afastando-se de qualquer contato com o genuíno cristianismo. No capítulo 11, Paulo fala a respeito de Israel no futuro, que é uma história que nós precisamos tratar um dia. E nós vamos ver como Deus vai fazer coisas espantosas no meio desse povo. Há muitas interpretações de Romanos 11, eu não vou trabalhar com elas aqui, porque eu não tenho tempo para isto. Mas Paulo não tem nenhum problema em tratar desses assuntos. Paulo se envereda no assunto das razões últimas pelas quais Deus trata a história humana. Desde o começo, Paulo entra no assunto de Israel e trata sobre Israel que foi deixado de lado por Deus por séculos. Deus cancelou algumas promessas a Israel? Não, ele retardou as promessas. Israel foi esquecido dos planos de Deus? Não. As promessas de Deus falharam? Não. Existe um plano futuro de Deus? Existe para Israel.
E outras coisas dessa natureza são tratadas no capítulo 11 de Romanos, que vocês e eu precisamos estudar com afinco. E Paulo declara de maneira inquestionável o seu amor pelos da sua raça. Nenhuma pessoa levanta um dedo em favor de outra, a menos que tenha amor por ela. Os judeus poderiam ser muito indignos pelo que fizeram com Cristo Jesus, mas Paulo tinha um coração neles. Os israelitas até o perseguiam, mas ele nunca cessou de amá-los, afinal de contas, eram seus compatriotas. Então, Paulo foi sincero nas coisas que disse a respeito do seu amor aos de sua raça. Olha o que ele diz, verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Ele fala a verdade dos seus sentimentos a respeito dos judeus, seus companheiros de raça. A mentira está totalmente fora de cogitação. Para dar força à sua afirmação, ele pega duas testemunhas da Trindade, o Espírito Santo e o Filho de Deus. E a sinceridade do amor é alguma coisa extraordinária na vida de uma pessoa. No entanto, essas coisas têm faltado odiernamente em nossa sociedade. Mesmo na Igreja de Cristo, nós temos visto de maneira clara que não há muita honestidade e sinceridade nas afeições nossas. A sinceridade na demonstração do amor é uma qualidade em falta no evangelicalismo moderno. E a sinceridade no amor possui um grande poder de impactar pessoas. Veja o segundo ponto aqui no verso 2. Paulo manifestou tristeza e dor ao ver os de sua raça na incredulidade por causa do seu amor por eles. Olha o verso 2, alguém leia. Eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Paulo não é um observador passivo do que estava acontecendo com os judeus. Ele estava muito preocupado com a situação espiritual dos seus compatriotas. E as duas expressões usadas por Paulo aqui apontam para a sinceridade ou a intensidade dos seus sentimentos em relação aos da sua raça. Ele fala, eu tenho grande tristeza. Vivemos rodeados de milhões de brasileiros ignorantes das coisas espirituais e, via de regra, não temos nos importado com a situação deles. Nós vivemos ao lado deles, mas nós não temos dor no coração por causa deles. Andamos confortavelmente no barquinho da salvação e não temos tristeza por aqueles que vão perecendo, se afogando na incredulidade. Não temos tristeza alguma pelo que está acontecendo com os nossos compatriotas. Viva você numa cidade grande ou numa cidade menor. E com tristeza afirmamos que a maioria de nós nem pensa nos brasileiros que estão perdidos. Não temos sentimento algum quando vimos esses companheiros de raça trilhando o caminho da condenação sem Jesus. E se não existe nenhum sentimento de tristeza, é melhor verificar o que está acontecendo com você. Alguma coisa está errada se você não tem sentimento algum por aqueles que se perdem. Não ter amor pelo nosso povo é algo que nos deve preocupar. O problema é que a gente fala assim, eles que se lasquem. Nós temos graça. E nós até rimos da desgraça deles e não temos compaixão por eles. A segunda expressão forte de Paulo aqui, eu tenho incessante dor no coração. Incessante dor no coração. Esta sensação dá-nos a impressão de que Paulo tinha a sua vida paralisada diante do quadro que ele via da situação de seus irmãos de raça. Era dor 24 horas por dia, dá para imaginar Paulo gemendo o tempo todo por causa da sua dor interna. Paulo quer que os seus leitores
saibam que ele está tendo dores muito fortes por causa dos perdidos do seu povo. Portanto, vivia dioturnamente com o coração partido, porque seus compatriotas estavam indo para o lugar de condenação. Paulo disse que essa sensação de perda de irmãos de raça provocava nele dor no coração que não parava nunca, incessante dor no coração. Ele não parava de pensar um só minuto naqueles que estavam se perdendo. Isto consumia a sua alma em dores. E Paulo teve uma sensação que a gente não tem visto comumente na igreja cristã no decorrer dos séculos. Paulo teve ímpeto de sacrifício pelos de sua raça por causa do seu amor por eles. Verso 3, alguém leia bem alto. Cláudia, você entendeu bem o sentido desse texto, desse verso? Paulo usa duas expressões espantosas que são próprias somente daqueles que amam de verdade. Primeira expressão, Paulo desejou ser anátema. Irmã doutora, você sabe o que é anátema? Ela. Como é que é? Mais que isso. É amaldiçoado. Ser anátema significa estar debaixo de maldição. Esta é uma palavra muito dura. Significa ser condenado a uma pena definitiva. Em seu ímpeto de amor, Paulo preferia receber a maldição para que outros da raça fossem abençoados. Em outras palavras, Paulo estava pedindo o inferno para si, para que ao menos alguns dos seus compatriotas fossem para o céu. Paulo sabia que o seu desejo era uma impossibilidade, é verdade. Mas ele não estava brincando em seus sentimentos. Ele sabia que estava eternamente seguro nos braços de Jesus, porque ele disse anteriormente, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele estava seguro em Cristo, mas ele disse, eu ainda preferia ser amaldiçoado para ver alguns da minha raça serem remidos. Porque eram muitos os incrédulos na sua época. E nenhum de nós pode negar a sinceridade desse cara ao falar um troço como este. Eu preferia ser anátema. Você, por acaso, já pensou em ser amaldiçoado por amor de pessoas que estão sem salvação? Amaldiçoado no lugar de pessoas que zombam da sua fé. Que zombam de você, zombam do Senhor. Por causa do seu amor pela sua raça. Paulo pensou na possibilidade de estar no lugar dos judeus, a fim de que eles pudessem ser abençoados. Ele tinha muita dor no coração, muita dor. Segunda coisa, Paulo desejou ser separado de Cristo. Ser separado de Cristo significa não ter comunhão vital nenhuma com o Senhor. Significa, em outras palavras, ser morto espiritualmente e ser morto interminavelmente, infindavelmente. Ser separado de Cristo significa não estar em Cristo. E não estar em Cristo significa estar definitivamente afastado de qualquer privilégio gracioso. Neste sentido, Paulo até lutou contra a sua própria maneira de pensar. Ele já havia dito, como eu me referi, que nada poderia separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas ele disse, eu preferia estar separado de Cristo. Eu preferia ser anatematizado por amor de meus irmãos. Porque a minha alma tem muita dor. O meu coração tem grande dor. Talvez ele quisesse imitar Jesus Cristo, eu não sei, eu não posso ir muito além do que o texto diz. Ele queria, como Cristo Jesus, substitutivamente
padecer no lugar de outros para que outros pudessem ter salvação. Assim como Cristo havia trocado de lugar com pecadores, ele também queria trocar de lugar com os seus compatriotas incrédulos. E Paulo não está falando de uma mera doutrina, mas ele está expressando profundos sentimentos do seu coração em relação aos da sua raça. Homens cheios de amor pelos da sua raça fizeram a mesma coisa. Você se lembra de alguém que fez mais ou menos isso? No Antigo Testamento? Quem? Moisés. Olha só, está lá em Êxodo 32, escuta lá. 32, 31 e 32. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Incredulidade, rebeldia. Agora, pois, Senhor, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que lhe escreveste. Não é brincadeira falar um troço desse. Isso mostra o amor que Moisés tinha pelo povo a quem ele tinha liberto da escravidão do Egito. Essa atitude de ter a sua vida riscada do livro, provavelmente o livro da vida, reflete o grande amor que Moisés tinha por seu povo a quem ele havia liberto. Somente um amor muito profundo pode levar alguém a falar coisa semelhante a essa. Pedir a Deus para ser riscada do livro, para algo extremamente corajoso acontecer como produto de uma afeição muito arraigada por um povo rebelde, um povo contumaz. E é lamentável que tenha havido tão poucas pessoas que se afeiçoam tanto por outras, a ponto de possuírem uma grande dor no coração, motivada por um amor tão forte. Houve um outro cara na história da igreja, bem mais recente, no tempo da Reforma, chamado John Knox. John Knox, que foi o fundador do presbiterianismo escocês, ele disse coisa mais ou menos semelhante. Por causa da sua fé, ele foi preso, foi colocado pela rainha da Inglaterra num navio inglês para remar, e por 9 meses ele remou numa galera, e à medida que passava pelos litorais da Escócia, ele orava assim: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morrerei. Não é de se espantar que Maria Louca, a rainha da Inglaterra, a rainha dos escoceses, tenha declarado que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que de um exército de 10.000 pessoas. Somente pessoas que amam profundamente a sua nação são capazes de fazer orações desse naipe. Nenhum ser humano teve conhecimento de Cristo tão grande como Paulo. Ele tinha consciência de estar em Cristo e conhecia a bem-aventurança de pertencer a Cristo. Ele até esteve com Cristo algumas vezes. Ele esteve no paraíso. Ele conhecia a bênção de estar no paraíso, mas mesmo assim, ele disse que preferia ser amaldiçoado, se isso significasse que seus irmãos fossem abençoados. Você tem algum tipo, e eu pergunto para mim mesmo, você tem algum tipo de amor sacrificial pelos seus que estão se perdendo? Você realmente se importa que seus parentes ou amigos se percam? Você se ofereceria em ir para o inferno, conquanto outras pessoas pudessem ir para o céu? Você poderia amar desse jeito? Se você disser que não, você está renegando alguém que fez isso exatamente por você. Se nós não temos amor pelos nossos compatriotas, eu disse, alguma coisa de errado está acontecendo conosco. Vocês lá de
Catanduva, de São Paulo, lá do Sergipe, de onde quer que você seja. Você não tem nenhum sentimento de dor de ver a sua parentela sem Cristo Jesus? Os seus amigos sem Cristo Jesus? Peça a Deus que Deus dê amor por eles, a ponto de você se preocupar com eles, a ponto de você sofrer por eles, a ponto de ter dor no coração. Só quando você tem dor no coração, você faz coisa dessa natureza. Peça a Deus isto. Nós precisamos ser coração das pessoas que nós amamos e que estão caminhando sem Cristo Jesus. Profunda dor no coração. Não basta ser dor. Tem que ser uma dor profunda, porque a dor profunda só vem com amor profundo. E nós cantamos sobre amor profundo agora há pouco. Deus nos ajude a não somente trabalhar com as dores que vêm do coração, mas a ter dor no coração com uma motivação tão santa, que é a motivação do amor. Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Senhor, nós rogamos-te que Tu nos cures das nossas dores, Tu nos cures do luto que por vezes enfrentamos e nos faças ponderar sobre o significado da vida, nos faças ponderar sobre a tristeza que os outros têm. Ajuda-nos a não buscar as nossas alegrias nas festanças, mas a alegria que vem de Ti. A alegria que é produto da Tua graça poderosa sobre nós. Ó Senhor, ouve a nossa oração, perdoa os pecados nossos de falta de amor, portanto de falta de dor. Ó Senhor, rogamos-te em nome de Jesus. Amém.